bem-vindos a mais um vídeo dessa dupla, que infelizmente é o último, mas vocês ainda verão muito nossa carinha individualmente pelo YouTube e pela página. Vocês já devem saber então que ela é a Gabi e que eu sou a Desirê. Mas é como a Gabi disse, vocês vão continuar vendo a gente. É que para esse ano, nesse período, esse é o nosso último vídeo como dupla. Vamos a mais um vídeo do quadro Explica-me-lo. E dessa vez nós vamos explicar o simulado de setembro de ética e política. Bom, é modelo UERJ esse simulado, então as 5 questões serão centradas em apenas um texto. E o título do texto é Colectivos feministas piden prevenir violência contra a mulher em tempos de Covid-19. Então, a partir desse título, a gente já tem algumas dicas ou já tem alguma noção do que vai ser tratado, certo? Então, a gente pode até pensar num vídeo que a Larissa fez, que é sobre algumas dicas que a gente pode utilizar antes de fato, ler um texto. Que são, ler o título, ler a fonte, ler as opções de resposta e ler as perguntas. Por quê? Porque a partir desses dados, a gente vai ter uma leitura mais guiada, a gente vai ter uma leitura norteada desse texto, ou seja, a gente já vai saber as informações que a gente precisa para responder com maior precisão e já saber que alternativas são mais viáveis e que alternativas são menos viáveis. Então, digamos que assim que vocês receberam a prova, vocês já leram o título, fonte, as perguntas, as opções de resposta, e aí vocês começaram a leitura desse texto. Pensando nessa primeira pergunta até, que é sobre a imagem, a gente só precisa fazer uma leitura, de fato, de todos os itens que estão aqui, tanto os verbais quanto os não verbais. O que a gente percebe? Percebemos a presença de um vírus e do outro lado a gente tem uma figura abstrata, escrito violência intrafamiliar, e tá em roxo e essa figura abstrata, ela tem uns punhos. Como a gente está falando de violência, obviamente, é como se fosse uma retratação abstrata de alguém que está violentando essa mulher, né? Que a gente não sabe quem é. Justamente por isso que é o abstrato. E quais são os outros itens verbais, além dessa violência intrafamiliar? É o que da tem caça, que é justamente o slogan, se é que eu posso dizer assim, né? Desse nosso momento pandêmico. Fique em casa. Ou seja, para você não ir para a rua e correr mais risco diante dessa pandemia. Há outras interpretações possíveis diante dessa imagem. Uma segunda interpretação, a partir dos elementos presentes, seria a visão de que a mulher está entre uma figura que representa atos de violência intrafamiliar e o coronavírus. Nesta interpretação, temos uma relação específica entre esses elementos. A relação entre esses elementos demonstraria que o vírus faz com que as pessoas fiquem em casa, por ser uma recomendação consequente da situação pandêmica, como está exemplificado na construção verbal de queda-te em casa. A redução de espaço e o confinamento familiar faz com que diversas famílias fiquem ainda mais próximas por todos terem que estar mais tempo em casa e compartilhando de um espaço limitado. Sendo assim, essas relações violentas, como é representada na imagem, tendem a se intensificarem, pois com a redução do espaço, pessoas que sofrem com violências intrafamiliares tornam-se ainda mais suscetíveis ao que sofrem por terem que conviver ainda mais tempo com seu agressor. O coronavírus torna-se um fator agravante para as pessoas que sofrem com violências intrafamiliares, tendo em vista que essas pessoas passam mais tempo em casa ao se protegerem da pandemia. Essa interpretação da imagem faz com que possamos concluir a resposta correta da primeira questão do simulado. É válido ressaltar que na primeira interpretação o vírus também é uma forma de agressor, uma agressão ao sistema imunológico, e na segunda interpretação, o vírus é um fator que colabora e intensifica a situação em que há violência intrafamiliar. Essas duas interpretações fazem com que possamos concluir a mesma resposta para a nossa pergunta, ou seja, a resposta correta segue sendo a mesma. E qual é a problemática que a gente vai trabalhar aqui? Até porque vocês já leram o título desse texto. Essa mulher, que provavelmente está sofrendo com agressões, ela está entre a violência que ela sofre em casa, já que ela não pode sair, e o risco que ela corre ao sair de casa, por exemplo, e denunciar. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está num momento pandêmico. Quando a gente lê essa pergunta, que é a primeira,
Ele quer saber qual é o objetivo central, o que todos esses aspectos verbais e não verbais estão trazendo pra gente. E é justamente a questão a falta de saída dessa mulher, que está entre a violência intrafamiliar, que é essa figura abstrata, e o vírus, que é esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Ou seja, se ela sair e denuncia, ela corre o risco com o vírus, certo? Com o coronavírus. Se ela fica em casa, ela continua sendo maltratada, agredida e sofrendo com essa violência. As outras opções, do tipo a B, a importância de ficar em casa, e a C, o dilema da mulher que está dentro de casa e convivendo com esse agressor, são opções que a B, ela vai diretamente com relação ao coronavírus, ou seja, a importância de ficar em casa por causa dessa violência, que é o vírus, e a C é justamente sobre essa agressão que ela sofre dentro de casa. Nenhuma das duas opções, tanto a B quanto a C, estão fazendo essa mescla, estão conseguindo envolver tanto o vírus quanto a violência intrafamiliar. Por isso que elas não são viáveis, sabe? Uma só aborda um aspecto, a outra só aborda o outro aspecto. E na D, a alienação do governo. Olha, por mais que a gente esteja falando do governo e o texto vá tratar disso, a gente não tá vendo isso na imagem. Em momento nenhum a gente tem uma representação do governo. Então não é cabível que seja essa opção. Entendem? Por que a opção A é viável? Justamente por ter os dois componentes, tanto a problemática da pandemia quanto a problemática da violência intrafamiliar. Analisando agora a segunda questão. A segunda questão, ela fala com relação ao uso do sin embargo, que é um conectivo que está presente na segunda parte do texto. E quando eu falo segunda parte do texto, eu quero dizer a partir de cifras da violência, certo? E aí a gente tem o segundo parágrafo, a partir desses cifras da violência, que começa com sin embargo. É importante que vocês percebam que, por mais que seja um conectivo, e a gente sabe que esse conectivo tem uma função gramatical, vocês não precisam saber qual é o valor exato desse conectivo, até porque determinados conectivos podem exercer funções diferentes em contextos diferentes. O importante é que vocês vejam que ideias estão sendo tratadas. Se vocês quiserem, claro, vocês podem pesquisar, verem com que frequência, sin embargo, ou mientras, ou además, que são conectivos, estão sendo usados para vocês se adequarem ao vocabulário, saberem mais léxico, mas assim, quando vocês verem em uma prova, quando vocês estiverem lendo um texto, percebam qual é a ideia que esse conectivo está abordando, sabe? E, por exemplo, quando a gente localiza o conectivo sin embargo, a gente percebe que ele está entre duas ideias. Quais são essas ideias? Uma que está sendo tratada a partir do Executivo do Sistema Nacional de Segurança Pública e a fiscalização geral da Cidade do México. E a gente está tendo os dados trazidos pela Rede Nacional de Refúgio. O que acaba contemplando para a gente a opção de órgãos oficiais e autoridades de frente a associações de coletivos feministas, que é a opção C, que é a opção correta. Por quê? Porque quando a gente pensa em órgãos oficiais, a gente está justamente pensando numa fiscalização geral da Cidade do México, a gente está pensando em um Sistema Nacional de Segurança Pública, que é justamente o primeiro parágrafo de cifras da violência. E depois que a gente tem o uso e o começo desse segundo parágrafo com sin embargo, a gente tem dados da Rede Nacional de Refúgios, ou seja, são os dados que são trazidos por esses coletivos feministas, por esses coletivos que ajudam a mulher quando elas estão diante dessas agressões e diante desse sofrimento. Percebem que tem uma contraposição entre os dados trazidos pelas autoridades e os dados trazidos por esses coletivos e por essa rede de apoio? E é justamente isso que está sendo pedido nesse enunciado. Não é a função do sin embargo, e sim o que ele está trazendo como ideias, que contraposição está acontecendo aí, entendem? Por exemplo, quando a gente vê tanto a opção A, quanto a opção B, quanto a opção D, percebemos que são órgãos oficiais, sim, mas que eles estão distantes nessa construção textual. Ou seja, a gente está analisando aqui a segunda parte do texto, a partir de cifras da violência, mas eles começam a citar, por exemplo, fundadora da rede de apoio, nós outros temos outros dados, que é bem no começo do texto, está bem distante desse sin embargo. A gente tem a Encuesta Nacional de Victimização e Percepção sobre Seguridade, que está no segundo parágrafo do texto como um todo, ou seja, as nossas outras opções de resposta, do tipo
instruções e agrupações feministas frente a Luz, Beatriz. A Beatriz, inclusive, ela concorda com o que está sendo dito por essas instituições e agrupações feministas. Mas é aquilo, o que ela está dizendo está em outra configuração desse texto, sabe? Está distante. Ou seja, as ideias mais próximas e que configuram a utilização desse desembargo é justamente a oposição entre esses órgãos oficiais e essas autoridades e justamente as associações e coletivos feministas, sabe? Eu sei que foi uma enxurrada de informação, mas se vocês tentarem ouvir o que eu estou dizendo diante do texto, vai ficar mais fácil de vocês conseguirem se localizar e associar essas informações. Bom, gente, a questão 3 vai pedir uma interpretação do texto também como um todo para conseguir responder essa questão. Ela quer saber o porquê que o número de denúncias diminuiu das mulheres em situações de violência. Ali no primeiro parágrafo do texto, ela vai falar em geral sobre os dados e que eles diminuíram durante a pandemia e vai continuar falando sobre isso. Já no segundo parágrafo, ela vai desenvolver, ela vai trazer os dados e vai falar sobre o motivo da queda de denúncias. E ali nesse segundo parágrafo, nós veremos que as mulheres não denunciam porque não querem denunciar, porque acham uma perda de tempo, que elas têm medo do agressor e não têm provas contra o agressor. Elas desconfiam das autoridades e também elas não têm provas, né? Então nós veremos no segundo parágrafo que todos esses motivos foram mencionados e foi por esses motivos que os dados ou as denúncias diminuíram. Agora vamos para a questão 4. É muito importante a gente tentar entender o que a questão está pedindo para a gente. É muito importante. Aqui ela está perguntando o que a manifestação virtual vai contra. Por que eles estão fazendo aquela manifestação? Em que eles estão indo contra? Então, aqui, a letra A, ela fala sobre que o governo registra o aumento de casos de feminicídios e violência. Mas não é muito isso que a gente vê, né? Ali nos primeiros parágrafos, eles falam que o governo está encobrindo esses dados, está disfarçando esses dados. Ou seja, ele não está aumentando os dados de feminicídio e violência, mas sim diminuindo, encobrindo. Então essa não seria a causa da manifestação. A letra B, o apoio ao movimento a isolamento sem violência, no Estáis Solar. Também não. Por quê? Qual é a pergunta da questão? O que eles estão indo contra? O que a manifestação está indo em contra? E não em apoio, né? A manifestação não está apoiando. Eles não estão perguntando se está apoiando o quê. Está perguntando o que está sendo contrária. Então a B também não pode ser. A letra C já fala sobre o aumento de violência contra a mulher, de feminicídio durante a pandemia. Sim, o texto fala sobre isso, fala sobre que os dados aumentaram muito, mas não é também esse motivo que começaram as manifestações virtuais. Mas sim, a questão que eu falei no começo, que o governo está disfarçando esses dados. Então a resposta certa é a letra D. Recorte de pressupuestos para prevenir a violência hacia a mulher por parte do governo que está disfarçando cifras. Bom, gente, vamos para a quinta e última questão, então. O enunciado diz: La figura 2 ilustra en el texto la campaña virtual Nosotras Tenemos Otros Datos, organizada para el 25 de mayo de 2020. Então, gente, diferente da primeira questão, nós não conseguiremos responder essa questão com segurança só em olhar a figura, né? Na questão número 1, a Desirê nos falou que interpretou a imagem e a gente já conseguia responder. Mas essa, ao olharmos a imagem, vermos as mulheres ali com os cartazes, nós não conseguiremos entender por quem foi organizada, né? Então, é necessário a gente ler o texto para ter um apoio melhor para responder essa questão. Quando a gente percebe, por exemplo, terminou de ler o texto e fez a leitura dessa imagem, assim como a Gabi disse, distintos coletivos e associações feministas já aparenta ser a melhor opção, ou a opção mais viável. Por quê? Porque a gente percebeu ao longo do texto que são justamente esses coletivos e essas associações, e não só ao longo do texto, na própria manchete, né, no próprio título, a gente percebe que são esses coletivos, são essas associações que estão buscando movimento, que estão buscando mostrar como aparenta ter essas cifras disfarçadas, né, esses números disfarçados por autoridades oficiais. Ou seja, quem estaria em busca de uma manifestação
quem estaria buscando um movimento para mostrar, de fato, os dados que estão sendo coletados por essas associações de apoio à mulher diante de uma violência, são os coletivos feministas e essas associações. Quando a gente pensa na opção B, na opção C e na opção D, que são a Fiscalização Geral da Cidade do México, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e a Rede Nacional, todas essas instituições estão presentes, sim, ao longo do texto, mas nenhuma dessas instituições estão, de fato, participando desse movimento, estão, de fato, fazendo parte dessa hashtag. Ou seja, ainda que eles estejam no texto e ainda que eles estejam interrelacionados, quem são essas pessoas que estão buscando esse movimento, que estão fazendo parte desse coletivo, dessa manifestação virtual com essa hashtag? Os distintos coletivos feministas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mais detalhado, mais explicitado, as argumentações que a gente usou, o texto, as perguntas, as questões. E sempre, gente, se não ficou claro, se restou alguma dúvida, podem perguntar. A gente sabe que já tá no final do ano, que tá todo mundo cansado, que é até difícil ter dúvida, gente, de tanto cansaço. Mas assim, qualquer coisa, pode falar. Bom, gente, é exatamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, falem conosco, pelo grupo do WhatsApp, pela página, pelos comentários aqui do YouTube. Então, é isso, gente. Compartilhem com os amigos de vocês, do PVS, ou não também, né, fora da comunidade. E também, curtam o nosso vídeo, comentem. Então, é isso. Besitos. Besitos. Tchau, tchau.